Já falamos aqui outras vezes que a palestra espírita, ela tem a princípio duas funções primordiais, dois objetivos primordiais, quais sejam instruir e consolar. A instrução, ela consta do objetivo da doutrina espírita, que é nos trazer informações que possam elucidar nossas dúvidas, nos esclarecer sobre os objetivos da vida, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. O consolo, ele vem como consequência da instrução recebida. Todos nós precisamos sermos consolados. Mas quantos de nós buscamos efetivamente o necessário consolo? Falamos já aqui outras vezes também que é uma prática muito comum, principalmente depois de tanta divulgação da doutrina espírita, é comum irmos às casas espíritas em busca deste consolo, em busca de solução para os nossos problemas, esquecendo-nos muitas vezes que esse consolo vem naturalmente a partir das instruções que devemos construir em nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E esta verdade, o conhecimento dessa verdade, depende de cada um de nós. A construção do conhecimento é uma decisão individual de cada um de nós, e esse conhecimento nos trará, como consequência, o consolo, por exemplo, que as dúvidas nos trazem. O tema da palestra, Ajuda-te e o céu te ajudará, vai nesse sentido de fazer com que nós construamos a ajuda que precisamos para nós. Ora, mas se eu já estou precisando de ajuda, cabe a mim a construção dessa ajuda? Em grande parte, sim. Vejamos, o Espiritismo nos ensina qual o objetivo da vida na Terra. Qual seja esse objetivo? A evolução do espírito. O aprendizado para que o espírito evolua moral, intelectual e espiritualmente. Aprendemos também que a Terra é um planeta de expiações e provas. Logo, todo aquele que habita este planeta, ele deve submeter-se a um processo de expiações e de provas. O que vem a ser a expiação? A expiação nada mais é do que experienciar as consequências das nossas decisões anteriores. Comumente, ouvimos uns e outros falarem que expiar é pagar os erros que nós cometemos. Eu não gosto dessa expressão de pagar, mas experienciar, viver na própria pele as consequências das nossas decisões. Isso é a expiação. E as provas? Como o nome já diz, são experiências às quais nós somos submetidos para provar para nós mesmos que já aprendemos a lição, que somos capazes de vencer os óbices trazidos por aquela prova. Consequentemente, facilmente observamos que o dia a dia da nossa existência é composto de provas e expiações. E não precisamos ir muito longe para identificarmos os óbices que enfrentamos no nosso dia a dia, nos ambientes de trabalho, no seio familiar, nos nossos relacionamentos, no campo profissional, em todos os campos da atividade humana. Provas que vêm no sentido de testar a nossa pertinência, no sentido de vencer aqueles obstáculos que a vida nos traz. E o que fazemos diante dessas provas?
O que fazemos diante das expiações, dos momentos de expiação? Estamos nos rebelando? Estamos nos impacientando? Ou estamos buscando no conhecimento espírita, falando para os espíritas, buscando nesse conhecimento uma forma de vencer mais facilmente esses obstáculos? Hoje, à tarde, no Grupo Peixotinho, nós falávamos alguma coisa sobre isso. Qual a importância da doutrina espírita para nós? O que estamos aproveitando dos conhecimentos espíritas para transformar a nossa vida em algo melhor? Como estamos utilizando as informações espíritas como consolo para as nossas provas, nossas expiações, nossos momentos menos felizes? Será que a gente está sabendo aproveitar bem isso? Vemos, e isso é bom, as casas espíritas cheias, repletas de pessoas que buscam na doutrina espírita respostas para suas angústias, solução para seus problemas. Mas será que estamos encontrando solução para as nossas angústias, respostas às nossas perguntas? E se não estamos, por que não estamos encontrando essas respostas e essas soluções? Será que o problema está na ineficácia da mensagem espírita ou no equívoco que estamos cometendo diante do aprendizado espírita? Já falamos outras vezes que o Espiritismo não resolve nossos problemas. Comentamos até que a espiritualidade, os espíritos, não resolvem nossos problemas. O que fazemos aqui então? Porque sabemos que muitas vezes encontramos companheiros que fazem tratamentos espirituais na esperança de que, uma vez feito o tratamento, todos os seus problemas se resolvam. Que cheguemos à casa espírita com os nossos problemas e, ao sairmos, os problemas ficam na casa espírita. E é bom que saibamos que isso não acontece. Os problemas são nossos. É da nossa competência resolver esses problemas. Os relacionamentos degringolados que temos em nossa vida, quer seja com nossos entes mais próximos, queridos, no seio familiar, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, nos ambientes de trabalho, todos esses problemas que nos surgem, que vemos como problemas, na verdade, são oportunidades de ajustamento entre nós e eles. Mas quando nós nos deparamos com uma problemática dessa natureza, vamos à casa espírita na expectativa de que os espíritos resolvam este problema. Então é bom que se diga que essa solução não ocorrerá se nós não assumirmos a nossa responsabilidade diante do fato que julgamos problemático. A doutrina espírita nos ensina que toda encarnação, toda experiência humana na carne, ela não ocorre sem um prévio planejamento. Enquanto estamos na erraticidade, enquanto estamos no mundo espiritual como desencarnados, lá planejamos a nossa próxima experiência encarnatória. Planejamos a vida que nós temos hoje. E vocês podem estar se perguntando, então eu planejei os problemas que eu tenho? Eu planejei esse relacionamento com o meu cônjuge? Eu planejei essa problemática com os meus familiares? Não é que nós planejamos os problemas, mas nós planejamos
a solução de problemas anteriores mediante o contato contínuo, mediante a experiência em conjunto com aqueles seres que compõem o nosso núcleo familiar. Todos nós temos experiências desgastadas das encarnações anteriores. Podemos dizer que o que nós somos hoje é o melhor que nós conseguimos até agora. As experiências encarnatórias anteriores nos deixaram dívidas enormes, deixaram comprometimentos com outros irmãos que precisam ser equilibrados ao longo da nossa existência espiritual, mediante o processo encarnatório, quando em contato com eles, vamos resolvendo pendências anteriores. Então, o filho que nós temos hoje pode muito bem ser alguém com quem tivemos graves desavenças no passado. O marido, a mulher, o esposo, a esposa que nós temos hoje, pode ser a consequência de um processo de reajustamento de questões conturbadas no passado. E quando fizemos aquele programa, aquele planejamento encarnatório, resolvemos assumir a responsabilidade para dirimir as arestas decorrentes daquelas experiências desastrosas nesta encarnação. Daí os dissabores que porventura surjam nos nossos relacionamentos atuais. E quando as problemáticas surgem na atualidade como consequência dos processos de desajustes do passado, nós chamamos isso de problema. Eu tenho um problema com a minha mulher, com o meu marido, eu tenho um problema com o meu chefe, tenho um problema com o meu colega de trabalho, tenho um problema com o meu filho, tenho um problema com meu pai. Como resolver esse problema? O problema deve ser resolvido pela lei dos reajustes espirituais. Qual a máxima? O que resume a doutrina de Jesus para todos nós? Qual é o suprassumo da mensagem de Jesus? Amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande objetivo das nossas experiências encarnatórias. Aprendermos a amar. Sabemos já o que é amor? Pouco provável. Jesus nos deu a dica: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Percebem essa triangulação? 3 vértices: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E o que devemos fazer primeiro? Amar a Deus, amar ao próximo ou amar a nós mesmos? Às vezes nós nos enganamos, nos equivocamos, querendo partir para o objetivo final sem uma preparação prévia. O objetivo final é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Mas como amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não consigo amar ao próximo que me acompanha nessa experiência encarnatória? E a questão ela se torna mais premente ainda quando nos perguntamos como amar ao próximo se nós não conseguimos nos amar ainda. É uma sequência de vitórias que nós precisamos atingir. Aprendermos a nos amar para que possamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, e depois aprendermos a amar a Deus sobre tudo isso. Sabemos nos amar? Às vezes nós confundimos
esse alto amor com egoísmo. Não é a mesma coisa. Amar-se é cuidar de nós tão bem que possamos produzir a nossa evolução, o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Sempre que nós praticamos comportamentos que geram consequências desastradas para nós, estamos nos dando a prova de que não nos amamos ainda. Amar-se é cuidar de nós tão bem que esse cuidar nos promova para melhor. Então percebemos que há uma lacuna entre as nossas atitudes, os nossos comportamentos atuais, na busca desse alto amor, que nos distancia muito do objetivo final, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E nos enganamos quando buscamos o objetivo final sem fazermos esse dever de casa. Não percebemos que Jesus nos deu essa dica, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E a gente tenta atingir o final sem passar pelas fases iniciais e intermediárias. Então, neste momento da nossa existência, depois de 2000 anos da mensagem cristã, ainda estamos engatinhando no processo de aprendermos a nos amar. A prática de determinados vícios, por exemplo, é uma demonstração de amor para conosco. Quando eu me submeto a determinados prazeres materiais, voltados para a sensibilidade material, em detrimento da emotividade espiritual, eu estou demonstrando amor para comigo? Quantas vezes nós preterimos os interesses de ordem espiritual em benefício dos interesses imediatos, materiais? Poderíamos citar aqui alguns exemplos de práticas dessa natureza. Quantas vezes um interesse profissional nos afasta dos interesses familiares? E entre essas escolhas, nós optamos pelo interesse profissional em detrimento do familiar. Steve Jobs, se não me engano, certa vez fazendo uma palestra, falou que todos nós carregamos na nossa vida, numa mão, uma bola de vidro e em outra mão, uma bola de borracha. A bola de vidro representando os interesses familiares e a bola de borracha representando os interesses profissionais, de maneira geral. E ele disse: a bola de borracha, representando os interesses profissionais, ela pode cair quantas vezes quiser, mas ela quica e volta, porque é a característica da borracha. A bola de vidro, se a gente deixar ela cair, ela quebra e não tem retorno. Uma demonstração das opções que nós vamos fazendo em nossas vidas, sem percebermos que algumas coisas vão se quebrando ao longo do caminho, e nós não observamos essas quebras porque nós estamos focados naquilo que nós determinamos como objetivo mais interessante. E esquecemos
que nós estamos aqui com outros interesses, com outros objetivos já definidos antes mesmo de aqui chegarmos. Objetivos que foram definidos quando ainda estávamos na erraticidade como espíritos desencarnados. E quando lá planejamos a nossa encarnação atual e nos comprometemos em solucionar determinadas pendências anteriores. E quando chegamos aqui, esquecemos esses comprometimentos e alteramos os objetivos. Mas a vida que nos acompanha, nossos mentores que nos auxiliaram no planejamento encarnatório, sabem exatamente quais são os objetivos que devemos perseguir nesta vida. E eles se encarregam de fazer com que determinados óbices surjam em nossa vida para nos chamar a atenção dos compromissos que estão sendo esquecidos. Aí é onde entra a importância da doutrina espírita para nos esclarecer desses fatos. Via de regra, aquilo que nós chamamos de problema nada mais é do que um chamamento da realidade da vida, da espiritualidade, chamando a nossa atenção para a necessidade de mudanças. Você está indo no caminho contrário do teu compromisso. Observa isso. Tem um ditado entre os espíritas, entre nós espíritas, de que sempre procuraremos a espiritualidade por duas razões: pelo amor ou pela dor. Não é isso que se diz? Escolher pelo amor é quando nós, independente dos sofrimentos que nos são impostos, buscamos esclarecimento, buscamos estudar, buscamos entender a vida, buscamos as razões, o que eu preciso fazer para ser feliz. Pela dor é quando buscamos essas informações pelo chicoteamento da vida. É o problema de saúde que aparece, é o desequilíbrio no seio familiar, são os desajustes e os desencontros na nossa caminhada diária. E muitas vezes a gente diz: meu Deus, onde é que está meu anjo de guarda que não me ajuda? Onde está Deus que não me auxilia? E eles estão dizendo: estamos te auxiliando. Essa pancadinha que você está tomando é exatamente para mostrar que você está no caminho errado. E percebam que nos momentos mais cruciais da nossa existência, nos momentos mais sofridos, sempre aparece alguém para nos dar uma luz. Já perceberam isso? Às vezes de forma bem discreta. Quando alguém nos chega e diz: você já foi à casa espírita? Faz um tratamento espiritual. E a gente diz: vou me meter com esse negócio de espírito nada, eu já estou com tanto problema, vou arrumar mais outro. E a oportunidade vai passando. Depois chega alguém e diz: olha, eu estava com um problema parecido, fui à casa espírita, fiz um tratamento e melhorou. E a pessoa fica pensando: mas será? Não. Isso acontece com essas pessoas que acreditam nisso. Comigo isso não dá certo. E a vida vai andando. E as coisas vão apertando, e as coisas vão acontecendo. Até que um dia, vencida pela dor, ela resolve procurar a casa espírita. E quando chega na casa espírita, o atendente diz: olha, o seu tratamento vai ser assistir palestras.
E ele diz assim: eu não falei que isso não ia dar certo? Eu estou com um problema e a criatura me manda assistir palestra. Eu quero resolver o meu problema, eu não quero assistir palestra, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho muito, eu saio do meu trabalho às 8 da noite, como é que eu vou assistir palestra? Mas também nós temos de manhã, mas de manhã eu também trabalho, mas nós temos aos domingos, mas o domingo é o meu lazer. E o coitado do atendente diz: o que é que eu vou dizer mais para essa criatura? Você tem um problema e tem uma proposta de solução. Você escolhe. E nós temos que deixar que a criatura experiencie a sua problemática até onde ela suportar, para que ela tenha o start necessário para buscar a devida solução. Certa vez, alguém que eu indiquei para um tratamento espiritual, me questionou se esta sugestão do atendente de mandar a gente assistir palestra, se não é uma forma de encher o auditório. Olha que coisa! Isso não é proselitismo, não. Vocês estão querendo encher o auditório, né? Não, meu amigo, não é para encher o auditório. Nós não temos nenhum interesse individual ou da casa de ter o auditório cheio. A gente não cobra ingresso, né? Se pelo menos ganhasse dinheiro com isso. A gente não cobra ingresso. É porque muitos dos nossos problemas se dão e permanecem pela nossa ignorância diante das leis naturais que regem a nossa existência. Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cabe a nós buscar o conhecimento dessa verdade. Essa verdade começou a nos ser revelada com Moisés, na primeira revelação de Deus aos homens. No Decálogo, Moisés definiu, grosso modo, o caminho que temos que seguir, os comportamentos que temos que ter para que sejamos felizes. Como se não bastasse, no segundo momento da nossa existência, veio o próprio Cristo explicar, decodificar a mensagem mosaica e nos demonstrou, Jesus, como fazer. Jesus nos deu aula prática de como devemos nos comportar diante da vida. Esperou-se a evolução, o crescimento, o amadurecimento da humanidade encarnada, e quando chegou o necessário, o devido momento, o oportuno momento, Deus nos manda a terceira revelação aos homens, por intermédio da mensagem espírita. E agora a natureza nos esclarece o porquê das coisas. Fecha-se o triângulo do conhecimento humano. Moisés nos disse o que fazer, Jesus demonstrou como fazer, e a doutrina espírita nos explica por que devemos fazer. Cabe a nós buscar agora, na informação espírita, o entendimento que precisamos para construir o conhecimento que vai nos fazer conduzir no caminho certo, para que tenhamos o mínimo de bem-estar, de alegrias e felicidades enquanto aqui estivermos. Mas, infelizmente, ainda há quem pense que a felicidade é uma dádiva divina. Há quem pense que a felicidade é algo que Deus escolhe alguns e oferece. Vou dar felicidade para você. Para você eu não vou dar felicidade. E não é assim que funciona. Outra dica de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Esse é o maior princípio de meritocracia que nós temos. A felicidade, o bem-estar, tudo é construído por mérito nosso. Nós construímos isso, ou não. Tudo está à nossa disposição para a nossa livre escolha, pelo princípio do livre-arbítrio.
Todos nós temos a oportunidade de construir a vida que nós quisermos. Basta que nós saibamos construir essa vida. E tanto melhor saberemos construir, quanto mais soubermos das leis que regem todos esses princípios. E como que nós vamos saber disso? Ora, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, estudando, lendo, ouvindo. Então, quando o atendente sugere ao consulente que assista a palestras, é porque a partir das palestras, ele vai ouvindo coisas que vão lhe suscitar insights, que vão lhe sugerir determinadas decisões, determinadas mudanças de comportamento. Já falamos aqui outras vezes, o momento da palestra, não é o momento de ensinamento. O palestrante não vem aqui para nos ensinar nada, mesmo porque eu sei tanto quanto vocês. Não tenho competência para lhes ensinar nada. Mas durante a palestra nós vamos sugerindo possibilidades. Então, se de repente a tua relação conjugal não está boa, antes de colocar a culpa no outro, que tal fazer uma autoanálise? Que tal fazer uma autorreflexão? Será que eu também não estou contribuindo para este problema no relacionamento? Se eu tenho um problema com meu filho, com meu pai, antes de transferir a responsabilidade para o outro, que tal fazer uma autoanálise? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? Será que eu já dei tudo de mim? Será que eu já contribuí com tudo que eu poderia contribuir para esse relacionamento? E neste caso específico de relação entre pais e filhos, tem uma questão ainda mais profunda, que é o comprometimento que nós temos para com eles, com os filhos. Lá no capítulo 14, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho sugere que dia virá em que a nossa consciência, em que Deus nos perguntará: que fizeste do filho que eu te confiei? Olha que coisa robusta de se ver, de se ler, de se ouvir. Isso numa demonstração clara da nossa responsabilidade para com esses espíritos, para com esses irmãos que encarnam sob a nossa responsabilidade física e espiritual. Física, pela manutenção física que precisamos dar a eles, e espiritual, pela manutenção de informações e conhecimentos que precisamos plantar neles enquanto sob a nossa guarda. E quando nós não cumprimos bem o nosso papel como orientadores dessas almas que reencarnam sob a nossa responsabilidade, as consequências virão mais ou menos dias. E Santo Agostinho complementa sugerindo qual a responsabilidade daqueles pais e mães quando não cumprirem bem o papel que lhes cabe como orientador dessas almas. E ele diz: a punição será vê-los, os filhos, entre os espíritos sofredores, como decorrência da tua ausência na construção de seres mais felizes. Então, olha a nossa responsabilidade. Então, o tema do nosso estudo de hoje, ajuda-te e o céu te ajudará, vem para nos esclarecer de que antes de buscarmos ajuda ao céu, precisamos ter a consciência
de que nós estamos fazendo o que nos compete para que possamos receber a ajuda que queremos ou precisamos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, faz a tua parte, que a nossa parte nós faremos. O céu, aqui entendemos como toda a espiritualidade superior, nossos mentores. Então, por esta mensagem, eles estão nos dizendo: faz a tua parte que nós te ajudaremos. Mas como Deus não é parcial, Ele é justo, não sendo parcial, Ele não nos ajuda individualmente em detrimento de outrem se nós não cumprirmos a nossa parte. Temos, cada um de nós, um conjunto de responsabilidades em nossa existência. E uma dessas responsabilidades é a nossa instrução, a autoinstrução. Frase do Emmanuel: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A instrução, a busca do conhecimento, a construção do conhecimento, é o caminho mais curto e eficaz para que tomemos decisões corretas na nossa vida. Para que saibamos de que os interesses espirituais não devem ser preteridos diante dos interesses materiais. Que os interesses espirituais não devem ser preteridos pelos interesses imediatos. Para que saibamos aquilatar bem a diferença entre felicidade e alegria. Para que saibamos que as alegrias, elas serão sempre passageiras. Mas que a felicidade, ela pode ser permanente. Por que que Jesus disse que a terra, que a felicidade não é deste mundo? Porque nós não sabemos construir a felicidade ainda. Então, eles nos permitem momentos felizes para que nós tenhamos uma noção do que era a felicidade. E a partir dessas experiências felizes que vivemos esporadicamente na nossa existência, tomemos gosto por ela e façamos o que precisamos fazer para tê-la, a felicidade, em definitivo. Mas pela instrução, devemos saber, e repito, que a felicidade não é um bem divino que caia sobre nós. É algo a ser construído diuturnamente. E sempre que nós nos depararmos com os momentos contrários, infelizes, desagradáveis, sabermos, termos a consciência de que alguma participação nós tivemos na construção daqueles momentos desagradáveis. Deus é justo e nunca permitiria que um dissabor qualquer nos atingisse se nós não o merecêssemos de alguma forma. Se alguma coisa nos desagrada no nosso dia a dia, busquemos a causa e a solução em nós mesmos. E aí nós vamos perceber que talvez precisemos abrir mão de alguma coisa para que construamos aquele bem que nós queremos ter. Talvez precisemos abrir mão do nosso orgulho ferido. Talvez precisemos abrir mão das nossas pretensões. Talvez precisemos abrir mão do amor ferido. Talvez precisemos
educar melhor o nosso ego, para que ele dê chance para outrem na nossa vida. Mas como fazer isso se nós não tivermos minimamente as informações que embasarão essas decisões? Recentemente, falando das nossas necessidades espirituais, um colega me disse que o nosso objetivo, o primordial na doutrina espírita, é estudar o Evangelho. O resto é complemento. O Evangelho é o objetivo. Sem dúvida. Dissemos há pouco que o nosso objetivo maior, enquanto cristãos, enquanto espíritos em evolução, é aprendermos, é sabermos amar a Deus sobre todas as coisas, depois de cumprirmos aquelas duas tarefas anteriores. Aprender a nos amar e a amar ao próximo. Ora, o cerne, o conjunto, a mensagem principal do Evangelho, o conjunto principal de toda a doutrina cristã é o quê? O amor. Toda a doutrina cristã se resume nisso: amor. Aprendermos a amar. Esse é o nosso objetivo, o nosso grande lance. Mas antes de chegar lá, nós precisamos galgar alguns degraus. E a doutrina espírita, ela nos dá uma demonstração muito clara dessa evolução no nosso aprendizado. Qual o primeiro livro do Pentateuco Espírita? Alguém sabe? Exatamente, o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro. Livro que contém toda a filosofia espírita, inclusive o Evangelho e os demais. E o que é que o Kardec enalteceu desde o início? Tanto que definiu a fé como uma fé que deve ser raciocinada. Quando Kardec foi questionado sobre o que seria aquela doutrina que ele estava divulgando naquele momento, lá nos idos de 1865, e o que é esse espiritismo? É uma nova seita? É uma religião? E o Kardec disse não. O espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências religiosas. Está lá no livro O que é o Espiritismo. Leiam este livro. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências religiosas. A consequência do conhecimento espírita será a nossa religiosidade. O que é a religião? Religião, etimologicamente, vem do religare, que significa religar. Trazer aquilo que se desligou de volta para a sua base. Qual é o processo, o projeto, o objetivo das religiões? Nos religarmos ao nosso Criador. Em algum momento nós nos desligamos e pelo livre-arbítrio fomos construindo um caminho que nos desprendeu da nossa base. A proposta das religiões é essa, religar. Religião é religar a criatura ao Criador. E como é que nós vamos fazer esse caminho de volta? Até certo tempo, nós fazíamos isso baseados naquilo que nós chamamos de fé cega. Fazendo o caminho de volta, sendo conduzidos por outros, que como Jesus mesmo definiu, cegos guiando cegos. A doutrina espírita vem para nos esclarecer, tirar o véu dessa ignorância, de forma que nós possamos, por nós mesmos,
Uma vez adquirido o conhecimento e esclarecidas as nossas razões, escolhermos o nosso próprio caminho e fazer o nosso caminhar de volta, agora com a consciência esclarecida. Ajuda-te e o céu te ajudará. Como podemos nos ajudar? Fazendo esse dever de casa, nos esclarecendo, alimentando nossa razão, para que a nossa fé seja raciocinada, consciente, e não apenas indutiva. E uma vez esclarecidos, tomarmos as decisões que precisamos tomar, para que atinjamos os objetivos que pretendemos em todos os campos da existência, para que sejamos equilibrados nas nossas escolhas, para que sejamos conscientes nas nossas decisões. Então, os problemas que temos hoje não são problemas, são degraus. A dificuldade que temos de vencê-los, quando vencermos, nos levará para um patamar superior de conhecimento. Nossos problemas são degraus. E se nós pararmos de reclamar desses degraus, se nós pararmos de transferir para outrem a solução desses degraus, quando nós trouxermos para a nossa conscientização, que é responsabilidade nossa vencer esses degraus, nós vamos nos sentir mais robustecidos e confiantes para vencê-los. É isso que a espiritualidade espera de nós. É isso que Deus, em última instância, espera de nós. Que cresçamos, que paremos de agir como crianças, porque espiritualmente ainda somos crianças, agimos como crianças. O problema nos atinge e nós reclamamos do problema, choramos, lamentamos, transferimos o problema para outrem. Isso não é um comportamento infantil? É um comportamento infantil. Quando o comportamento adulto é parar, analisar o problema. Qual a minha participação nesse problema? Até que ponto eu contribuí para que essa problemática surgisse? Analisar a situação e perceber o que eu posso fazer para minimizar esses problemas, talvez corrigi-los. Trazer para nós a responsabilidade da solução e não transferir para outrem. E vocês podem estar se perguntando, então, para que serve o tratamento espiritual? Serve para isso, para nos instruir, para que nós tenhamos as oportunidades, como essa que estamos tendo aqui agora, de desenvolver possibilidades de ação em busca da construção, da solução do problema. Claro que se o processo estiver em sua dinâmica, alguma interferência espiritual perniciosa, um processo obsessivo, ou tratamento espiritual, a espiritualidade vai trabalhar nesse sentido, de convencer aquele irmão ou aqueles irmãos que porventura estejam trabalhando contra nós no campo da espiritualidade como obsessores, de que parem com aquele processo. Mas ainda aí, é responsabilidade nossa demonstrar para esses irmãos que nós chamamos de obsessores, de que nós estamos mudando, porque todo processo obsessivo só se instala com a nossa conivência. Todo processo obsessivo só ocorre se nós dermos condições para que esses irmãos, que nós chamamos de obsessores, ajam sobre nós. Se nós nos mantivermos num equilíbrio tal, eles não conseguirão imiscuir-se em nossa
realidade espiritual. Não conseguirão. Agora, esses irmãos sofredores, que por uma razão de vingança do passado nos perseguem, eles nos atingem exatamente nas fissuras intelectuais e morais que nós oferecemos. Eles nos atingem nessas fissuras. A vaidade, por exemplo. A vaidade é uma janela aberta para isso. E nós, espíritas, não estamos imunes a isso. Nós, trabalhadores espíritas, não estamos imunes a isso. Ninguém está imune a isso. Se já não leram, sugiro que leiam um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Leiam esse livro. E depois de ler esse livro, sugiro que leiam Perturbações Espirituais. Leiam esses livros. É esse esclarecimento, gente. É essa construção intelectual e moral que vai nos robustecer a fé, que vai nos robustecer as decisões, que vão nos robustecer a caminhada na busca dessa tal felicidade que almejamos. Estamos num planeta de expiações e provas. Precisamos nos submeter às expiações para que nos livremos dessa carga que trazemos do nosso passado de erros, de comprometimentos. E precisamos passar nessas provas para que nós mesmos ganhemos a confiança de estarmos no caminho certo. As provas, elas não vêm para nos derrubar. Não, pelo contrário. Elas vêm para nos soerguer. Porque cada prova vencida nos dá uma confiança inabalável que as próximas também venceremos. Então, se nós estamos experimentando uma problemática qualquer na nossa vida de hoje, não mais olhemos para essa problemática como algo ruim que nos aconteceu, mas como uma proposta da espiritualidade para nos testar a confiança e a capacidade de vencer aquele óbice. E nesse sentido, o estudo sincero, sistemático, regular da doutrina espírita vai nos gerar uma condição tal de conhecimento que vamos saber identificar esses óbices e trabalhar a solução deles com mais confiança, com fé e a certeza de vencê-los. Enquanto isso, as casas espíritas estão aqui, aguardando todo aquele que precisar da ajuda necessária e receberá. Mas conscientes de que a casa espírita não vai resolver o seu problema, de que o tratamento espiritual não vai resolver o seu problema, mas ele vai te ajudar a encontrar a solução para o teu problema. Precisamos ter a consciência de que todo problema que nos assalta hoje, ou é consequência dos nossos atos desta existência, ou consequências das vidas anteriores, das encarnações anteriores. E a partir daí, vamos abrir a nossa visão, a consciência, o cuidado de não só resolver os problemas atuais, mas principalmente de não criar novos para o futuro. Porque se hoje nós estamos reclamando da vida que temos por consequências anteriores,
podemos imaginar como será o nosso futuro a partir das decisões que estamos tomando agora. Lei de causa e efeito. Então, o tempo está se encerrando, o tempo da nossa conversa, e eu quero deixar com vocês esta proposta de reflexão, de análise, de autoanálise. Perguntem-se a si mesmos, até que ponto eu contribuí para o problema que eu estou vivendo agora? Até que ponto eu fui omisso? Ou até que ponto eu extrapolei minha capacidade de decidir? E agora que o problema está formado, o que eu posso fazer para minimizar ou solucionar esse problema? E jamais preterir os interesses de ordem espiritual pelos interesses de ordem material. Lembrem-se que os interesses materiais estão na bola de borracha. Se vocês perderem uma oportunidade hoje, ela pode surgir amanhã. Que os interesses espirituais estão na bola de vidro. Se cair, vai quebrar. E quebrando, vamos perder a oportunidade que estamos tendo de construir um futuro melhor para nós. Diz que a população na Terra hoje, de encarnados, extrapolam já os 7 bilhões de almas. Disse também que na erraticidade, na espiritualidade, há algo em torno de 28 bilhões de espíritos desencarnados, esperando a oportunidade de reencarnar para dar sequência ao seu processo de aprendizado. E muitos não estão encontrando a possibilidade. Enquanto isso, nós já estamos aqui. No dizer popular, estamos com a faca e o queijo na mão. E o que estamos fazendo com essa oportunidade? Não só a oportunidade de reencarnar, mas a oportunidade de conhecer esta doutrina que nos esclarece quando queremos nos esclarecer. É algo que devemos nos perguntar. O que eu estou fazendo com as oportunidades de conhecimento que está chegando? Quantas vezes fomos convidados para uma palestra, para um grupo de estudo, para conhecer um trabalho social, para conhecer uma atividade no campo espírita que vai nos trazer informações de conhecimento e nós estamos protelando. Tem um ditado no Nordeste que diz que cavalo selado não passa na porta 2 vezes. Lembra disso? Talvez o cavalo selado esteja passando na nossa porta agora. E a decisão é nossa. Montá-lo e seguir ou ficar esperando o próximo, que talvez não seja selado ou que talvez nem seja cavalo. A decisão é de cada um de nós. Meus amigos, quero desejar a todos uma excelente noite, uma excelente semana, melhor, uma excelente encarnação para todos nós. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.